Como construir KPIs aqui no Excel, análises para te ajudar no seu dia a dia a analisar as informações que você tem. Eu vou pegar uma tabela qualquer, não importa, compra, venda, frete, logística, se você tem uma tabela de precificação de bolo, enfim, você tem uma tabela no Excel, uma planilha, vamos aprender como fazer análises a partir dessa tabela, utilizando fórmulas e funções aqui no Excel. Gráficos, caixinhas e também apenas escolhendo aqui um critério que queremos, automaticamente todas as métricas serem atualizadas para a gente. Aqui, como você pode ver, ó, eu tenho porcentagens que automaticamente atualizam as cores, maior fica verde, menor fica vermelho, etc. Aqui tem um gráfico ó, que me mostra o que está acima e o que está abaixo do esperado, com essa linha aqui no meio. E esses cartõezinhos também, ó, que me mostram valores específicos. Mas bom, sem mais enrolação, vamos lá aprender agora a fazer KPIs, métricas, análises, dashboard no geral aqui no Excel. Para que possamos começar as nossas análises, dashboard e KPI aqui no Excel, deixa eu criar uma aba nova, clicando no botãozinho de mais e botão direito, renomear, vou escrever aqui análises, enter. Lá na primeira linha, vou clicar no primeiro número, né, primeira linha para selecionar tudo, e aí vou mudar a cor do fundo, colocar, por exemplo, um azulzinho claro. Aqui eu vou escrever um nome para essa minha planilha. E vou colocar algo bem simples, e depois você pode colocar algo que faz mais sentido para você. KPI e dashboard. Enter. Voltando na primeira célula, eu vou aumentar bastante aqui o tamanho da fonte, para ficar mais fácil de ver. E mudar a cor também para um azul. E a linha 2, que está logo abaixo, eu posso também mudar a cor, colocar uma corzinha diferente. Ó. Só que agora, na divisão de linha 2 com 3, eu clico, seguro e arrasto para cima, porque dessa forma eu consigo deixar a linha um pouquinho mais fininha, como você pode ver. Foi só uma dica que eu dei, mas você pode utilizar a fonte, a cor que você quiser. Agora que configuramos parte do nosso dashboard, KPI, enfim, podemos voltar para a planilha principal e aqui está algo muito importante. Sempre que você for fazer qualquer tipo de análise no Excel, você precisa ter uma tabela, uma planilha com informações para analisar. Porque se você tem uma planilha vazia, sem nada, como que você vai fazer análise se você não tem nada? Então é muito importante você já ter uma planilha no Excel. E se você ainda não tiver, você pode de grátis baixar essa planilha aqui, vou deixar o link na descrição, só você clicar e baixar. E se você quiser usar a sua própria planilha, independente do que quer que seja, compra, venda, frete, logística, venda de salgado, de bolo, enfim, funciona, tá bom? Porque é só a gente ter uma planilha e a partir dela vamos fazer as análises. Então o procedimento é o mesmo. Beleza, depois que a gente entendeu esse conceito, eu acho importante selecionar toda a nossa planilha, selecionar realmente tudo, clica e arrasta e seleciona tudo. Você vai entender o porquê, ó. Clica, seleciona tudo, até o final. Não importa quantas linhas e colunas você tem, seleciona toda a sua planilha. Agora lá em cima, inserir, eu vou clicar em tabela. Tenha certeza ó, que você marque minha tabela tem cabeçalhos, né, porque nesse caso tem mesmo, ó, ID, data, produto, e clica no OK. Por que eu transformei aquela minha planilha numa tabela? Porque a tabela no Excel tem vários benefícios. Como exemplo, sempre que eu insiro novas informações nessa minha tabela, automaticamente ela puxa as informações novas para dentro dela. Olha que legal. Assim, fazemos a análise uma vez só e todas as informações novas já serão automaticamente atualizadas para dentro da análise. É bem mais interessante usar a tabela por esse motivo. Mas enfim, deixa eu deletar aqui essa linha. E vamos lá agora fazer as nossas análises. E para que a gente possa começar a fazer as análises, talvez seja interessante entender que tipo de análise podemos fazer. No meu caso, eu tenho uma planilha de frete, onde eu consigo ter aqui o acompanhamento de produtos que foram comprados e estão sendo entregues para o cliente. Forma de pagamento, fornecedor e etc. Como eu falei, se você tem uma planilha diferente, você vai pensando que tipo de análise você pode fazer. Eu acho que sempre é legal começar por algo abrangente. O que seria algo abrangente? Exemplo, saber o preço, o valor total de tudo que tem aqui. A quantidade total, o total de pedidos, enfim. Então são métricas legais de saber, que dá também para você aplicar aí na sua situação. Algo abrangente, total das coisas, a média, enfim. E aí dá para a gente fazer essa análise de duas maneiras. Daria para a gente fazer por tabela dinâmica, ou dá para a gente fazer direto por fórmulas e funções do Excel. Dá para fazer das duas formas. Qual que está certo e qual que está errado? Depende daquilo que você precisa. Neste vídeo, eu vou fazer utilizando fórmulas. Por quê? Porque eu gostaria de fazer um dashboard, um KPI, um quadro mais personalizado. Então eu acho que fica mais fácil utilizar a fórmula, porque eu clico na célula e escrevo exatamente aquilo que eu preciso. Na minha opinião, fica mais fácil, tá bom?
mas também dá para fazer por tabela dinâmica. Mas vamos lá. Para que a gente possa fazer as análises, eu posso voltar aqui ó, na aba que criamos, e eu já vou começar criando aqui o meu quadro, que vai ser muito útil para mim. Esse meu quadro, eu gostaria que ele contesse algumas informações importantes. Eu vou, inclusive, começar aqui na linha 10, só para a gente ter um espaço do cabeçalho, porque depois vamos inserir outras informações. Aqui na linha 10, eu vou inserir informações. Vou começar aqui ó, com quadro KPI, enfim, quadro de análise, tá bom? As informações que eu vou inserir aqui, que eu vou começar, vão ser o valor total, Enter. Vou até aumentar um pouquinho o tamanho da coluna B, clicando na divisão de B com C e arrastando para a direita. O que eu vou precisar no valor total? Eu gostaria de saber o valor total por mês. E aí saber o valor total que teve em janeiro, em fevereiro, em março e etc. Só que para eu não ficar escrevendo até dezembro, eu vou selecionar o janeiro e fevereiro, no cantinho da célula, clico, seguro e arrasto para a direita. Porque assim o Excel continua a sequência para mim. Olha que legal. Como que eu posso agora saber o valor total por mês? Se eu voltar na minha planilha, eu tenho a data da compra, certo? Que pode ser uma informação bem útil para que eu possa utilizar e saber o que é janeiro, o que é fevereiro, etc. Mas uma maneira até mais eficiente seria se inserirmos aqui na direita uma coluna de auxílio para me dizer o que cada data representa. Para isso, ó, eu vou nessa coluna do lado, que vai ser totalmente fórmula, tá? Então você não precisa ficar se preocupando depois em preencher essa coluna. Eu vou escrever aqui, ó, mês, Enter. Automaticamente a tabela já puxou e inseriu essa coluna aqui do lado. Eu quero pegar o mês a partir da data. Para isso, eu vou utilizar aqui no Excel a fórmula igual texto. E você pode aplicar essa mesma solução para sua planilha também. 2 cliques, 1, 2, pego a data que está aqui do lado, ponto e vírgula, e o formato que eu vou querer a partir daquela data vai ser mês. Então, eu vou abrir aspas e digitar 3 vezes a letra M. M, M, M. Fecho aspas, fecho parênteses. Lembrando, usa, abre e fecha aspas, tá bom? Muito importante. Enter. Agora, a partir do mês que eu tenho aqui, ó, da data, o Excel conseguiu extrair o mês para mim, ó, janeiro, fevereiro, março, abril e assim por diante. Agora já é possível saber o valor total que eu vendi em cada um dos meses. Mas antes da gente fazer esse valor total vendido aqui por mês, enfim, eu gostaria de selecionar 2 células aqui em cima do nosso quadro. E em página inicial eu vou mesclar e centralizar, para transformar aquelas 2 células numa só. Agora eu faço isso também com as células aqui de baixo. Eu seleciono as 2, mesclar e centralizar. Por quê? Por que eu fiz isso? Porque eu gostaria de transformar essas 2 células numa caixinha. Ó, vou selecionar tudo, clico em bordas, todas as bordas. Ó que legal. Essa caixinha, o que ela vai mostrar para mim? O valor total, geral, de tudo. Antes da gente fazer a análise específica por mês, é legal a gente ter também esse valor total geral. Esse valor total ele pode simplesmente ser uma soma. Olha só, igual, soma, 2 cliques, 1, 2, dos valores que eu tenho na minha planilha 1. E aí eu posso selecionar toda a coluna F, por exemplo, e apertar o Enter. Automaticamente o Excel vai calcular para mim aquele total geral. Aí ó, já está pronto. Posso até mesmo centralizar aqui as informações ao meio. Esse valor eu posso aumentar um pouco o tamanho dele, colocar aqui uma fonte diferente. Posso pintar aqui em cima o cabeçalho. Ó. Talvez eu vá utilizar uma cor verde com a fonte branca. Olha que legal que ficou. Então ali a gente já tem o valor total. Além disso, pessoal, esse valor total daria para eu especificar um pouquinho, que seria o seguinte. Você concorda que eu tenho aqui vários fornecedores? E digamos que eu gostaria de fazer essa análise por fornecedor. Então eu posso muito bem digitar lá o nome de um fornecedor e a partir desse nome digitado, atualizar automaticamente aquele valor total. Dá para fazer isso. Se a gente quiser fazer esse tipo de análise, é só mudar. Ao invés de utilizar uma fórmula de soma no Excel, utilizar uma soma com critério, que seria o soma cis, tá bom? Então deixa eu deletar essa soma aqui, ó, delete. Em algum lugar aqui, ó, talvez mais um pouco para cima, deixa eu selecionar a linha 4 e 5, botão direito inserir, só para inserir um pouquinho de espaço. E vou copiar essa caixinha aqui que eu fiz. Ó. Copio. Como que eu copio alguma coisa no Excel? Utilizando Ctrl C e depois Ctrl V. Clico aqui em cima, Ctrl V. Aqui eu vou digitar fornecedor. 2 pontos. E aí eu vou digitar o nome do fornecedor aqui embaixo. Só que eu vou mudar a cor dessa caixinha para não ficar chamando tanta atenção. Então digamos que aqui no fornecedor eu digite fornecedor B. Eu quero que todos os valores de todas as planilhas me mostrem apenas as informações referentes a esse fornecedor que eu digitei.
E esse critério também poderia ser por produto, por tipo de frete, se foi 30 dias, 60, enfim. Mas vamos lá, valor total. Vamos refazer. Igual, soma Cs. Sempre uso igual, tá bom? Para aparecer aqui o nome da fórmula. 1, 2 para selecionar. Intervalo de soma é a primeira coisa que o soma C está me pedindo. São as informações que eu quero somar, que estão aqui ó, na planilha 1, e vou selecionar toda a coluna F, que é o valor total. Ponto e vírgula. Agora está pedindo aqui para mim, ó, intervalo do primeiro critério. Vai ser o nome do fornecedor, que eu tenho na coluna G. Ponto e vírgula. E eu só quero somar as informações referentes ao fornecedor, ó, critério 1, que forem iguais, tá aqui em análise, ao nome do fornecedor que eu digitei aqui em cima. Enter. Pronto, olha que legal. Se eu trocar aqui o nome do fornecedor, automaticamente o resultado atualiza. E eu posso fazer isso para todos os valores que eu vou ter aqui embaixo, para esse quadro e tudo mais. Só que vamos continuar fazendo esses cartõezinhos, né, de valor total e tudo mais. Vou pegar então esse valor total aqui que eu tenho, vou copiar ele e colar aqui do lado, ó, umas duas células para a direita. E ao invés de eu utilizar aqui o valor total, eu posso usar uma outra coluna que seria quantidade. Para eu saber a quantidade de unidades que foram enviadas, né? Quantidade. Delete. Vamos só trocar. Se qualquer número aqui dentro for preenchido, ele vai ficar em dinheiro, tá vendo? Mas eu vou trocar esse número para número com 0 casas decimais, ó. Beleza. Vou dar um delete. A quantidade no cabeçalho, eu vou trocar ela por uma cor azul. E o valor vai ser igual uma soma Cs, 2 cliques, 1, 2. O intervalo de soma agora vai ser a planilha 1, na coluna quantidade, ponto e vírgula. O critério, mais uma vez, é o fornecedor, ponto e vírgula. E o fornecedor que eu vou usar, ele está destacado aqui nessa célula. Enter. Pronto, ó. Se eu colocar um outro fornecedor agora, automaticamente, ó, as duas células são atualizadas para mim com esse novo fornecedor que eu coloquei. Assim a gente já tem uma planilha bem automática e dinâmica também. Mais uma informação que daria para fazer, ó, vamos copiar a quantidade e colar aqui do lado, seria o ticket médio. Ticket médio. O que é esse ticket médio? É uma métrica que dá para a gente saber qual que é a média, o valor médio de vendas. Tudo bem que tem pedido que foi vendido por R$1.000 e tem algum que foi vendido por R$50. Só que qual que é a média desses valores? Digamos que a média seja R$250. Então, não é o maior nem o menor, é a média desses valores. E como aqui eu já tenho a quantidade e o valor total, eu posso dividir uma coisa pela outra para obter o ticket médio. Ó. Igual valor total barra quantidade. Enter. Aqui está o ticket médio. Mas lembrando, isso aqui é em dinheiro, tá? Então vamos colocar aqui em moeda. E o ticket médio, vou até pintar ele de laranja para ficar diferente. Ó. Olha que legal. Assim agora a gente já tem uma planilha com métricas bem mais avançadas. Só que ainda não acabou, dá para continuarmos com mais e mais métricas. Lembra que fizemos aqui um quadro que ainda falta preencher, onde vamos ter o valor total por mês? Bom, vamos ir ajustando agora essas informações. Ó. Igual, soma Cs, 2 cliques, 1, 2. O que eu quero somar nesse caso? O valor total. E o valor total eu tenho ele aqui, ó, na coluna F, ponto e vírgula. Só que, qual que vai ser o meu critério? O fornecedor. Ponto e vírgula. O fornecedor precisa ser igual ao fornecedor que eu digitar aqui em cima. Ponto e vírgula. Agora está pedindo aqui o segundo intervalo, que pode ser o mês. Porque eu não quero somar todas as informações. Eu quero somar só se o mês que eu tiver aqui na coluna K, ponto e vírgula, bater com as informações que eu tenho aqui no mês de cima. Enter. Então veja que no mês de janeiro foi 11.400. Vou até colocar em dinheiro essa informação. Pronto. Para ficar mais organizado. Legal. Tá vendo que a coluna do janeiro aumentou um pouquinho de tamanho? Isso é normal, porque estamos usando informação de dinheiro e ela requer um espaço maior. Se você quiser, daria até para selecionar a coluna C, D, E, F até dezembro. E na divisão de uma coluna com a outra, você clica, segura e arrasta para a direita. Porque assim você consegue automaticamente aumentar todas as colunas com o mesmo espaçamento. Mas bom, fizemos agora janeiro. Como que eu posso fazer fevereiro, março, abril e etc? Se você simplesmente copiar essa fórmula e colar para a direita, olha o que acontece, não funciona. Por quê? Porque, por padrão, sempre que você tem uma fórmula no Excel, todas as referências dessa fórmula também são arrastadas junto com a fórmula. Exemplo,
Tá vendo que o mês estava lá em janeiro? E ele foi arrastando? Fevereiro, março, abril, maio, junho. Isso está certo, porque realmente eu preciso arrastar. Hoje está em abril, mas depois vai ficar em maio, junho, julho e etc. Mas olha o que aconteceu com o fornecedor. Ao invés de ele estar aqui, ele foi arrastado para a direita. Por quê? Porque foi acompanhando a fórmula. Isso não pode acontecer. Então tem algumas células que precisam ficar fixas na posição que colocamos. Isso também é verdade, pessoal, para algumas colunas. Ó. Se eu selecionei a coluna da quantidade, eu não quero que essa coluna se desloque para a direita. Eu quero que ela sempre fique fixa na coluna D. Então, para isso, podemos utilizar aqui no Excel o travamento de células com a tecla F4. Ou, se você preferir, de forma manual, você pode inserir o símbolo de dólar, o cifrão. Vou te mostrar como é que faz. Aqui na primeira célula, vou dar 2 cliques, 1, 2, para abrir essa fórmula. Logo aqui no primeiro intervalo, ó, FF, eu seleciono tudo e aperto F4. Pronto. Inseri dólar antes e depois de cada coluna. Vou fazer a mesma coisa para a coluna G. E aqui, ó, na referência azul, célula C5, que é referente ao fornecedor, também. F4, para travar tudo. E a coluna K também. Pronto. De vermelho não precisa, ó, porque é referente ao mês. E o mês eu realmente preciso que ele mude de casa. Enter. Agora, mais uma vez, eu copio, seleciono todas as células e colo. Ctrl V. Olha que legal. Assim a gente conseguiu ter, de forma mais objetiva, o valor total em cada um dos meses. Tem alguns valores que ficam aqui com esse símbolo de hashtag porque é um erro no Excel. E para corrigir, precisamos aumentar um pouco o tamanho da coluna ou dá para diminuir a casa decimal. Então vamos selecionar todos os valores aqui e aproveitar, ó, diminuir a casa decimal para ficar um pouquinho mais enxuto. Pronto, é isso aí. O que a gente pode perceber é que os valores estão crescendo ao decorrer aí dos meses. Daria até mesmo, pessoal, para eu selecionar todas essas informações que fizemos, ó, até o final e inserir agora um gráfico de colunas, por exemplo. Porque assim a gente consegue ver na evolução, ó, de cada um dos meses para o fornecedor que selecionamos. Esse gráfico eu vou deixar aqui embaixo, puxar um pouquinho para baixo e um pouquinho para a direita e fazer alguns pequenos ajustes. Como exemplo, esse título, vou clicar, selecionar e escrever valor total versus planejado. Ou seja, o realizado, né, versus o planejado. Essas linhas aqui do fundo, ó, eu posso deixar, só que essa barrinha azul, eu vou clicar com o botão direito, formatar série de dados, e lá na direita eu vou dar uma engrossada um pouquinho nessas colunas para ficar mais fácil de visualizar. Então aqui a largura do espaçamento eu diminuo para a esquerda. Pronto, assim como você pode ver. Hoje não tem nada no gráfico além das colunas, mas daqui a pouquinho vamos adicionar aqui uma linha que seria a expectativa média, né? Do quanto que a gente esperava do faturamento, enfim. Então, planejado. A gente já vai adicionar essa informação. Além disso, o que eu posso fazer no gráfico é clicar na área dele para selecionar tudo. E aqui em cima, em borda, posso colocar uma linha sólida preta. E aqui no efeito, colocar também uma sombra, para dar um destaque legal. Deixa eu fechar agora essa janela. E ó, o nosso gráfico já deu uma melhorada, né? Um pouco melhor. Vou selecionar, pessoal, todas essas informações que eu fiz aqui, ó. E centralizar. E colocar bordas. E aproveitar e selecionar linha 12, 13, 14, 15. E na divisão de uma com a outra, posso arrastar um pouquinho para baixo. Ó, só para a gente ter um espaçamento um pouquinho maior e ficar mais fácil aí da gente visualizar as informações. Estes meses aqui de cima, eu também posso selecionar todos e colocar, ó, uma fonte diferente, pintar o fundo de uma cor mais escura. Esse quadro também vou colocar, ó, com o mesmo efeito. E o valor total vou seguir a informação que usamos antes. Ó, fundo verde com a fonte de branco. E lá no final, pessoal, daria também para eu fazer um total, caso você ache que é necessário, né? Para fazer isso total, para ficar mais simples, eu vou clicar na coluna N, copiar, Ctrl C, clico na coluna O, colar, Ctrl V. Só que ao invés de usar dezembro, eu vou usar total, que vai basicamente fazer igual uma soma, 2 cliques, 1, 2, de todos os valores que eu tenho aqui, ó, desde janeiro até dezembro. Enter. Agora, seguindo, como temos o valor total, também podemos colocar outras informações. Poderia, novamente, utilizar a quantidade e também ticket médio como métrica para essa minha planilha. Mas, o que eu vou fazer aqui agora vai ser o planejado. Como temos o valor total, também posso colocar uma métrica que seria o valor planejado. Isso pode ser uma meta que você pode usar para qualquer situação. Tanto para compra, quanto para venda, quanto para produção, quanto para número de clientes, como para qualquer coisa. É uma meta que você tem.
E para aproveitar o layout que fizemos, ó, eu vou selecionar todo esse valor total e os valores, copiar e colar aqui embaixo. Ó. Pronto. Só que eu vou mudar, ao invés de valor total, eu vou escrever meta, enter. E a cor dessa meta, podemos colocar um amarelinho, ou talvez um azul. Fica legal, né? Azul. É isso aí, ó. E manualmente, pessoal, eu vou inserindo aqui os valores. Ó. Então, exemplo. A meta para janeiro era de 12 mil. Não foi atingida, né? Como a gente pode ver. A meta de fevereiro era para 15 mil. A meta de março era 30 mil. E assim por diante. Vou inserindo aqui, linha por linha. Agora que fizemos a meta, também podemos ter uma última linha que vai nos dizer a porcentagem que o valor total, ou seja, o real, está sobre a meta. Se passou, se está abaixo, se bateu certinho. E automaticamente podemos fazer ele mudar de cor. Verde, vermelho, etc. Para isso, ó, mais uma vez eu posso copiar essa meta que eu fiz. Ctrl C, clico aqui embaixo, Ctrl V. Aqui eu vou escrever, ó, porcentagem. Enter. E essa porcentagem eu vou pintar agora com uma cor laranja. Como que a gente faz? É uma fórmula. Vai ser basicamente, ó, igual o valor total dividido pela meta. Enter. Vou até clicar nessa célula, só para ficar certinho a formatação, e clicar aqui em porcentagem e até mesmo aumentar 2 vezes a casa decimal. 1, 2. Pronto. Agora a gente consegue ter uma especificidade maior. Só que eu gostaria que essa formatação ficasse colorida. Antes da gente fazer isso, ó, deixa eu clicar no cantinho dessa célula e arrastar para a direita. Só que para que a gente possa, assim, aplicar essa porcentagem para todas as células. E como todas essas células estão selecionadas, eu aproveito e aqui em cima em formatação condicional, eu vou clicar em escala de cor e pegar, ó, a primeira opção. Assim, visualmente, eu consigo bater o olho e saber o que ficou abaixo e o que ficou acima. Ou o maior e o menor. Porque o maior valor fica de verde e os menores valores ficam de vermelho. E como eu comentei, daria para pegarmos todo esse valor da meta e colocar aqui dentro do gráfico como se fosse uma linha, para que assim a gente pudesse acompanhar o desempenho. Então vamos lá, vou pegar aqui essa meta, seleciono até aqui dezembro, o total não entra, né? Aí eu copio, Ctrl C, clico no meu gráfico, Ctrl V para colar. Copiei e colei. O que acontece é o seguinte, eu vou ficar com 2 colunas, uma de cada cor. A azul é o total e a laranja foi o que adicionamos agora, que seria a meta. Dá até para a gente bater as 2 cores, né? Então, exemplo, o valor total é o verde, botão direito formatar. Posso também pintar ele numa corzinha verde, ó. Aqui em preenchimento, caixinha de cores. Vou pegar um verdinho bem clarinho. E esse laranja, eu gostaria de deixar um outro tipo de efeito, talvez uma linha. Para isso, eu vou clicar com o botão direito em cima do gráfico e então alterar tipo de gráfico. Ao invés de eu utilizar colunas, enfim, eu vou lá embaixo, a combinação. Porque aí eu vou deixar no jeito que está. O primeiro vai ser coluna e o segundo vai ser linha. Só que o legal aqui da linha é que podemos deixar a linha contínua desse jeito, ou se você quiser, dá para deixar a linha com os pontinhos, que às vezes fica até mais fácil de visualizar. Ok, é isso aí. Só que ao invés de deixar laranja, eu vou deixar um azulzinho, né, para combinar. Então eu clico na linha, botão direito, formatar. Lá na direita eu venho em caixinha de cores, linha. Pego aqui também, ó, um azul. E posso até aumentar, ó, a largura por uns 3,5. E aqui dentro do marcador, também preciso mudar a cor para deixar ele de azul, ao invés de laranja. Então no preenchimento eu pinto ele de azul. Aqui a cor também, ó, um azul. E a opção de marcador, eu posso deixar, por exemplo, interno, uma bolinha com tamanho 7. É isso aí. Posso fechar essa janela. E aqui está o nosso gráfico, onde a gente consegue ver os valores, se eles ultrapassaram ou não a meta. E basicamente, pessoal, é assim que podemos fazer no Excel KPI, dashboard com análises inteligentes. É claro que, dependendo daquilo que você tem da sua planilha, você pode fazer uma infinidade de análises diferentes. Esse vídeo foi só para te mostrar as possibilidades que o Excel oferece. E, se você quiser, você também pode eliminar essas linhas de grade aqui do Excel. É só você clicar aqui em cima, ó, em exibir, e então linhas de grade. Porque assim fica um visual um pouco mais clean, digamos, para você fazer uma apresentação, uma reunião e mostrar os valores que são importantes. Vamos trocar aqui esse fornecedor, colocar fornecedor C. Enter. Olha que legal. Automaticamente todo o gráfico é atualizado para mim. E nesse caso aqui eu consigo ver, ó, que deu certo. Bateu a meta. Esse valor é maior que esse. Enfim, espero que esse vídeo possa ter te ajudado bastante. Se você tiver qualquer dúvida ou sugestão de próximos vídeos,
Deixa aí nos comentários e eu te vejo no próximo vídeo. Já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E além de vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então clica aí no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão.